pelo Senhor Jesus nesse dia, nessa geração. A paz, gente, bem-vindas. Guardar mais um pouquinho, tá? Nós vamos chegando. Puxa a cadeira, puxa o sofá. Enviem as notificações, por gentileza. Convida mais gente para participar. Estão me ouvindo direitinho, tá bom? Clica aí na setinha, convida os demais, convida o pessoal pra gente começar. Não vamos demorar muito não, tá? E aí, vocês estão bem? Todo mundo na paz? Diga aí. Amém. Também tô com saudade, irmã Fátima, a Rose. Amém. Graças a Deus, porque estão bem.
Acho que nós vamos começando a conversar. Só. Então, queridas, vamos começar a nossa reflexão, né? O nosso diálogo dessa noite. Em primeiro lugar, agradecer a cada um que está aí nos seus lares, né, participando. A gente sabe que essa quarentena está prolongando e temos que nos adaptar, né, com esse novo tempo. Mas assim, glória a Deus, porque mesmo mediante a tantas lutas, estamos perseverando, né, na presença do Senhor, estamos perseverando em continuarmos aqui, buscando mais de Deus. Então nós vamos conversar um pouquinho, algo que o Senhor colocou em nosso coração, pensando sobre o título das máscaras, né? Mas antes nós vamos então orar. E aí, se você puder ir na sua casa, feche os seus olhos, peça para Deus que fale contigo também nesses minutinhos que estaremos aqui juntas. Senhor, meu Deus, glorificado, ó Pai, seja o teu nome, Senhor. Obrigado por mais um dia, Senhor. Por uma noite que estamos entrando diante da Tua presença, pelo Teu cuidado, porque até aqui Tu tem nos ajudado, Senhor. Fale aos nossos corações, Senhor, através da reflexão da Tua palavra nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, boa noite a todas que foram chegando depois aí, irmã Ana Cláudia, Lídia, a Lu, né? Vão chegando, gente, são todos muito bem-vindos. Então, olha só, sem mais delongas, nós queremos compartilhar algo que o Senhor colocou no coração, pensarmos aí numa analogia sobre o uso das máscaras, que agora vai ser assim um acessório, né, que todos nós estaremos utilizando durante esses dias, né? Eu acredito aí que todo mundo que está na live já tem a sua máscara, já escolheu a cor, já tá provavelmente com mais de uma, né? Que o certo é a gente ter mais de uma, porque tem que estar lavando, né? Fazendo a higiene. E assim nós estamos nos adaptando a este novo tempo, né? Com esse uso das máscaras. E aí, eu queria fazer uma analogia com vocês. Quem quiser pode escrever aí, tá? Pode participar da nossa reflexão da noite. Qual é o propósito de usarmos a máscara? Quando a gente pensa no propósito de usar a máscara, eu acho que vem assim na mente de todo mundo que é para proteção, né? Para a gente poder se proteger do vírus, né? Quando saímos aí na rua ou quando estamos em contato com outra pessoa. A Lígia tá falando que é horrível, é incômodo, né? Dá uma falta de ar, às vezes, né? Quem usa óculos, volta aquele vapor, aquela coisa toda, né? Eu utilizei máscara já há muito tempo também nos procedimentos trabalhando. E às vezes eu ficava agoniada também, né? Na correria e a gente com aquela máscara. Mas hoje é um acessório. Na verdade, a máscara ela é um equipamento de proteção individual que eu falo como acessório, porque agora a gente vai ter que estar usando, né? O tempo todo, pelos próximos meses. Ainda não sabemos quanto tempo, mas assim, teremos que nos adaptar a este uso, né? Das máscaras. Então, eu queria fazer assim com vocês hoje uma analogia para a gente refletir sobre a importância, tá, de utilizarmos a máscara e depois a gente pensar um pouquinho sobre a importância também de retirarmos a máscara, tá? Mas vamos pensar, essa máscara de proteção é extremamente importante que a gente utilize a partir de agora, como todo mundo já sabe. É importante até a forma como a gente retira a máscara, né? Eu acredito que muitos aí já devem ter visto os videozinhos, os tutoriais, falando que precisamos, para quando a gente usar aquela máscara de proteção, para tirar, puxa aqui pelas cordinhas, pela aba, né? A gente não pode ir lá e pôr a mão e puxar, porque às vezes a mão está contaminada e contamina da mesma forma. Tem que chegar em casa, fazer higiene, lavar, trocar. Acredito eu que está todo mundo seguindo esses padrões aí de proteção e de higiene. Se você tirar essa máscara no meio do público, num local cheio, corre algum risco para a sua saúde? Ou você acha que pode entrar em locais sem utilizar aquela máscara? Ou, não, tô cansada, tá dando falta de ar, tá não sei o que, vai e tira a máscara.
Eu acredito que todo mundo pensa, né, já tem a compreensão de que é importante a gente utilizar aquela máscara. E o ideal é que você não retire ela em público, não é isso? Em casa a gente tira, saiu para a rua, coloca a máscara e não podemos retirá-la em público. Essa é assim, das grandes recomendações que nós estamos ouvindo e continuaremos ouvindo durante os próximos tempos, né? Então, sobre essa máscara, que todo mundo já entende, que é a máscara de proteção individual, que é a máscara para a gente evitar a contaminação, eu quero incentivar os irmãos a usá-la. Usem o tempo todo, usem assim com cuidado, usem com higiene, tirem direitinho, não deixem jogado, né, em cima da mesa, em cima do sofá. Cuidem mesmo dos protocolos, porque a gente sabe que está sendo adiado, né, a contaminação, mas que ela ainda existe, o vírus está aí, e a tendência é de que ainda teremos muitas pessoas infectadas pelo Covid no Brasil, né? A Rose está falando muita gente usando como tiara, né, babador, e aí vai, né? Muita gente também não usando, né, a máscara, saindo nos locais sem, mas nós, como pessoas prudentes, como pessoas assim que temem ao Senhor, como pessoas que amam a vida, eu creio que todo mundo está usando, né? Que nós vamos usar e vamos continuar fazendo da melhor forma para guardar a nossa vida e guardar a vida das outras pessoas, né? Não estou aqui para trazer notícias de tristeza para os irmãos, mas assim, para lembrar que realmente é protocolo e é necessário, gente. Não importa se o outro não está usando, faça a sua parte, se proteja, proteja a sua família, né? Aqui, quando a gente anda na rua, a gente vê que o pessoal não está muito respeitando. Mas nós vamos fazer diferente, não é isso? Exatamente, a Ana tá falando aí, né? Muita gente sem usar, né? Lavei, passei. Olha isso aí, tá de parabéns. O protocolo é esse, gente. Trocar. Quem tem uma só, dá um jeitinho já de providenciar 2, 3, enquanto uma tá lavando, outra troca. Você não pode passar o dia todo com uma máscara só. Tem aquela questão do tempo, né? Na média 2 horas usando uma, aí tira, põe de molho, enfim. A ideia hoje, não, embora falando de saúde, mas a ideia da nossa conversa de hoje não é exatamente falarmos sobre esse protocolo de saúde. A ideia dessa primeira máscara, que é essa máscara de proteção individual, estou aqui querendo incentivar os irmãos a utilizá-la, ok? Saiu em público, utilize. Agora eu queria pensar com vocês sobre uma outra máscara. Ai, 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 lá vem, né? Aquela máscara que a gente usa em relação às nossas emoções. Aquela máscara que a gente usa, que a gente coloca na cara também quando vamos sair em público. Quando vamos, às vezes, encarar as pessoas e não queremos mostrar o que estamos pensando ou o que estamos sentindo. Atire aí a primeira mãozinha. Não tem como vocês atirar pedra em mim? Quem nunca usou esse tipo de máscara, né? Quem nunca precisou se fazer de forte, fingir que estava tudo bem para encarar uma certa situação na vida, não é? Então, assim, eu mesmo acho que aprendi a colocar algumas máscaras. Não se escandalizem, tá, irmãos? Eu sei que vocês vão entender no final aqui a nossa conversa. Como que é a máscara? Às vezes a gente não tá muito bem, você tem que trabalhar. Chega no serviço, você não pode descontar nas pessoas, não é? O problema, chega lá, você põe aquela máscara, a gente faz isso aqui, né, a mulherada, passa uma make, passa um batom, finge que tá tudo bem e vamos lá. Faz parte do nosso dia a dia. A gente acaba aprendendo a disfarçar aquilo que somos ou aquilo que estamos sentindo, muitas vezes porque não queremos magoar alguém. Outras vezes a gente coloca essas nossas máscaras das nossas emoções porque nós aqui não queremos nos magoar. Nós aqui queremos evitar, né, o constrangimento ou evitar com que nos critique, né? E às vezes a gente faz isso daí que a Graça tá falando, a gente começa a sofrer sozinho. A gente se fecha, né? Naquela máscara de eu sou fortão, sou fortona, eu tô certo, o outro não tá. Ou então, às vezes, como eu falei, não é nem porque a gente quer se fazer de fortão, é porque às vezes a gente tem medo de mostrar aquilo que estamos sentindo e sermos julgados. Estão entendendo?
às vezes a gente tem medo. E aí, eu não estou aqui para dizer para os irmãos que isso é errado, não estou aqui condenando, julgando ninguém, tá? Mas assim, até que ponto realmente nós devemos continuar usando essas máscaras? Até que ponto essa máscara, né, de emoções que às vezes a gente coloca para fingirmos algo que não estamos sentindo, ela realmente nos protege? É sobre isso que eu queria conversar com vocês, gente. Que eu senti muito assim da parte de Deus, inclusive Deus tem me incomodado muito quando eu penso na quarentena, quando eu penso em tudo isso que nós estamos vivendo, em nossos lares, em nossa rotina, em nosso confrontamento com as nossas próprias emoções, em nosso confrontamento com a nossa família. E aí a gente começa a ver assim que tem hora que não dá para sustentar muito tempo aquela máscara de que tá tudo bem, aquela máscara de que tô tranquila, aquela máscara de que não estou preocupada. Estão entendendo? Então, vamos voltando aqui na analogia. Eu comecei falando com vocês sobre a máscara de proteção individual que nós devemos utilizá-la. Então, a primeira recomendação que eu falei, toda vez que sair em público, coloque a máscara de proteção. Essa máscara das emoções, eu queria convidarmos hoje a gente pensar que será necessário nós retirarmos, quem ainda não retirou as suas máscaras, que retirasse. Talvez a gente não possa ainda, dependendo do relacionamento com as pessoas que estão ao seu redor, talvez você não possa ainda retirar a sua máscara, né, de mostrar tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando para outra pessoa. Antes que Deus te fale que é momento de você ir e falar, né, e mostrar o sentimento, esvaziar, né, aquilo que está acontecendo. Porque nem sempre a outra pessoa realmente está em sincronia com Deus e irá entender aquilo que você está passando, né? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ser prudente, né? Inclusive até com quem que a gente compartilha, né, os nossos medos, as nossas preocupações. A gente sabe que não é todo mundo que a gente pode compartilhar, não é todo mundo que realmente não vai se assustar, não vai nos apedrejar quando mostrarmos aquilo que nós estamos sentindo. Então, relações humanas são sempre muito complicadas, mas às vezes essas máscaras nós vamos precisar tirá-las com as pessoas que estão ao nosso redor. Principalmente quando ouvimos a voz de Deus nos falando que vai e perdoa, né? Porque não existe perdão legítimo sem ser retirado aquela máscara da carranca, né? Aquela máscara da mágoa, aquela máscara que te aprisiona. E para nós tirarmos essas máscaras para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que são importantes em nossa vida, nós precisamos da orientação de Deus. Amém? Vocês estão quietas aí, estão quietos, né? Os irmãos podem participar. Eu queria convidá-los, quem estiver aí com a Bíblia, que abrisse no primeiro versículo, é Salmo 139, do versículo 23 e 24, que nos diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este versículo ficou muito conhecido para nós, né? Através da música da Aline Barros, né? Da Aline Barros, que canta esta letra de Salmo 129. Olha só, é uma oração. Está pedindo: Senhor, me sonda. Tu conheces o meu coração. Ela começa assim a oração e diz assim: prova-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. Quando a gente para pensar no Deus onisciente, onipresente e onipotente, a gente se depara com uma realidade a qual às vezes a gente não quer encarar. O fato de um Deus que te conhece, um Deus que tudo vê, um Deus que sonda o seu pensamento, sonda o que você está sentindo e sabe tudo que está passando aí dentro de você, do seu coração, dos seus pensamentos. E aí o versículo nos diz assim, que esse Deus que conhece o coração, que sonda o pensamento, o salmista vem pedir assim: olha, me esquadrinha, ou seja, me analise, Deus. Vê se há em mim algum caminho que está errado, vê se há em mim algum caminho mau, para que você possa me ajudar e me guiar para o caminho eterno. É uma oração muito linda.
E por vezes nós temos esse medo de realmente tirarmos na presença de Deus as nossas máscaras. A gente se convenciona a sermos assim religiosos, sabe? A gente se convenciona muitas vezes a agirmos conforme os padrões, né? Por exemplo, às vezes você chega na igreja, você tá com vontade de se quebrantar na presença de Deus, você tá com vontade de chorar na presença de Deus. E você não faz porque você fica preocupado com o que o irmão que está sentado do lado vai pensar de você. Ah, mas se eu chorar, fulano vai pensar que eu tô com problema. Ah, mas se eu chorar, vai pensar isso, vai pensar aquilo. E a gente, por vezes, a gente não consegue esvaziar o nosso coração, os nossos pensamentos na presença santa de Deus, porque estamos preocupados mais com o pensamento do outro do que com o pensamento daquele que já nos conhece, daquele que já nos sonda, né? Do momento que a gente levanta, ao momento que a gente vai dormir, o Senhor está conosco, Ele está conhecendo tudo. E a maravilhosa graça do Senhor é que mesmo Ele sabendo que somos tão falhos, que somos seres humanos assim tão cheios de sentimentos ruins, às vezes de maldade, de pensamentos torpes, mesmo assim Ele continua nos amando, mesmo assim Ele continua nos sondando, continua assim realmente querendo nos tratar, para que a gente possa prosseguirmos no melhor caminho, né? No caminho eterno. Então, sobre essa máscara que você tem vestido, eu tenho vestido, tenho colocado também, às vezes, né? Na presença de Deus, eu queria te convidar que a gente fizesse o contrário. Que nós tirássemos, sabe? Tirássemos essa máscara que impede a cura do Senhor sobre a nossa vida. Porque o diferente da ação lá do que a gente está vendo do coronavírus, Deus quer tratar. Deus quer com que a gente consiga respirar livremente na presença dEle. E para isso requer que a gente tenha uma postura de quebrantamento, de se esvaziar na presença de Deus. E às vezes a gente não se esvazia na presença de Deus porque nós estamos assim com os olhos tão colocados, tão fitos nos protocolos, nas convenções, no que as pessoas estão pensando, que a gente se fecha, que a gente faz um isolamento social do próprio Deus. É como se a gente acordasse e fosse dormir e não quisesse realmente se quebrantar, falar com Deus, porque a gente sabe que Ele nos conhece tanto que às vezes é até constrangedor falar com Deus. E aí a gente vai se isolando. A gente vai tendo esse distanciamento da presença de Deus sobre as nossas vidas. Então, nesse sentido, queria trazer aos irmãos essa reflexão. Será que esse tempo que Deus está reservando para nós estarmos em nossa casa no secreto, para nós termos que estarmos assim nos encarando o tempo todo, será que não é uma ferramenta que Deus está querendo para nos tratar, para nos proporcionar esse tempo de tirarmos a nossa máscara, porque não temos para onde fugir, a não ser para a presença de Deus e falarmos, ó Deus, dói aqui, Deus, tem aquele problema lá com a minha família que eu preciso resolver, Deus, olha, tem esse problema aqui com o meu casamento, tem tal e tal coisa, Senhor, tem essa mágoa que eu estou trazendo dentro de mim, e começarmos assim a sermos tratados, a sermos esvaziados na presença de Deus. Você já parou para pensar nisso? Por que muitas vezes alguns processos na sua vida vão sendo longos, vão demorando ainda mais? Porque talvez você mesmo esteja assim achando que consegue enganar a Deus com a sua máscara, né? Apenas reflexões para vocês estarem aí pensando sobre isso. Porque, queridos, uma coisa é certa. Deus, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe de tudo que a gente está sentindo. E hipocrisia ou religiosidade são coisas que não agradam a Deus, né? Que nos distanciam de Deus. Claro que, como eu falei, nem sempre poderemos nos abrir para todo mundo, nem sempre poderemos expor tudo que nós pensamos, ou às vezes não é o momento certo, ou a forma correta de abrirmos aquilo que nós estamos sentindo. Mas o certo é, Deus não se agrada dessa
angústia no coração dos filhos dele. E eu tenho visto isso acontecer tanto nessa caminhada cristã, em especial nesses últimos tempos. Esses dias mesmo assim eu me confrontei muito com Deus, né? Me esvaziando com Deus. Porque tem hora que a gente vê assim que a gente vai... É como se a gente tivesse com aquela máscara que dá falta de ar, né? Na gente, é como se a gente tivesse com aquela máscara perante Deus. Aí a gente vai se sufocando, vai ficando com aquela falta de ar, vai ficando com aquela ansiedade, com aquela angústia, que às vezes você não sabe para onde correr, você quer tirar aquela máscara, você quer respirar melhor, mas você tá achando que você vai conseguir respirar melhor, vai tirar melhor aquela máscara para uma outra pessoa. Enquanto na realidade não é isso. Enquanto na realidade o que você precisa se despir, é se desmascarar, é respirar livremente na presença de Deus. Porque a presença dele já está sobre nós. O amor dele já está sobre nós. A maravilhosa graça do Senhor é que nos perdoa, é que nos dá uma nova chance de prosseguir, sabe? Mediante os nossos conflitos, mediante os nossos pensamentos, muitas vezes assim, confusos. Deus continua nos amando. Ele continua querendo com que a gente se abra, com que a gente converse, com que a gente respire livremente na presença do Senhor. E não tem nada melhor para as nossas vidas do que a doce, real presença de Deus. Então eu queria assim te convidar a você refletir. Será que você está ficando assim, se mascarando muito na presença de Deus? Ou às vezes você se mascara, você foge de algumas pessoas porque você sabe que certas situações vão confrontar a você mesma, vão confrontar a sua própria realidade, né? A nossa própria realidade vai ser confrontada por algumas situações, por algumas pessoas, e a gente procura às vezes fugir dessa situação, né? É natural, às vezes fazemos isso sim. Em Salmos também, no 139, no mesmo capítulo, no versículo 1 e 2, nos diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces, tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Olha que lindo! De longe entendes o meu pensamento. O Deus que entende o que você sente. O Deus que entende o seu pensamento. A palavra do Senhor, em um outro versículo, diz que até os gemidos inexprimíveis, ou seja, aquilo que às vezes nem a gente consegue falar direito, que a gente só geme, que a gente só fica angustiado, Ele está entendendo. O Senhor continua entendendo aqueles momentos que às vezes nem a gente consegue se entender. Agora, a questão do relacionamento com Deus, irmãos, é que não pode ter subterfúgios, não pode ter esse tipo de máscaras, né? Da gente achar que nós conseguimos enganar Deus com a nossa roupa bonita, com os nossos abraços, com as nossas ações, porque na verdade não podemos enganar a Deus, não podemos fugir, né? Para onde ir, o que fazer, se não for na presença do Senhor, se não for assim realmente nos despindo na presença dele. Então, sem prolongar muito, porque eu creio que vocês entenderam a reflexão dessa noite, espero que tenham entendido a reflexão dessa noite, eu queria te convidar a você pedir ao Senhor em oração este momento, entre você e Deus, né, como a Bíblia fala, lá no seu quarto, em secreto. Você está aí o tempo todo dentro da sua casa, você tem toda a liberdade para falar com Deus. Fosse lá na presença de Deus e se olhasse e enxergasse quais são os seus anseios, quais são as situações que estão assim te tirando a paz, que estão assim te afastando da presença do Senhor, e rapidamente tirasse essa máscara que está te impedindo de ser livre na presença de Deus e colocasse a máscara de oxigênio. Sabe qual é a máscara de oxigênio? É o perdão, é a comunhão com o Senhor que nos revigora, que nos faz novo todas as manhãs. E às vezes a gente precisa ser oxigenado. Às vezes não, né, irmãos? Aliás, todos os dias precisamos desse oxigênio que vem da presença de Deus em nossas vidas. Não se sufoque aí sozinho, sabe? Não fique angustiado com as suas máscaras sozinhos. Eu acredito que Deus está permitindo ao mundo
Não só para nós brasileiros, Deus está permitindo ao mundo, assim, uma chance de refletir, uma chance de, em secreto, voltar ao Senhor, né? Buscar novamente ao Senhor, livre de religiosidade, livre de padrões, porque às vezes nós somos religiosos, eu sempre falei isso, né? Às vezes a gente é aqueles crentes domingueiros que vai na igreja no domingo como se fosse assim uma rotina, e na verdade nós mesmo com Deus não estamos conseguindo refletirem mais sobre isso, sabe? E buscarem trocar essa máscara da aparência que você gostaria de ser, mais ou menos aquela questão do fariseu, né? Querendo alegar a Deus que eu sou, eu tal e tal. E trocasse essa máscara pela nova veste. Mas, irmã, eu já sou convertida, eu já aceitei Jesus, eu tô na igreja. Eu sei, querida, eu não tô dizendo aqui, não tô falando, não é pra incrédulos, não. Eu tô falando justamente para o povo de Deus mesmo, é pra mim, é pra você, é pra nós que conhecemos a Deus. E por muitas vezes nós mesmos é que nos afastamos, é nós mesmos é que muitas vezes queremos nos colocar tão perfeitos na presença dele, que a gente não consegue estar em comunhão com ele. Às vezes é mais fácil para a gente estarmos em comunhão com padrões doutrinários do que com o nosso coração realmente puro e quebrantado na presença de Deus. E é uma realidade que às vezes é difícil da gente se confrontar. Mas precisamos. Ainda há muito por vir, sabe, gente? Muito, muito ainda por vir. Talvez a coisa vai piorar, talvez as finanças vão piorar, talvez mais pessoas vão adoecer, talvez revoguem o decreto e a gente volta a ficar todo mundo trancado dentro de casa. Eu não sei do dia da manhã, mas uma coisa eu sei, que se nós não estivermos assim realmente limpos, curados na presença de Deus, nós iremos adoecer espiritualmente. Nós não conseguiremos manter a nossa vida de comunhão com Deus. Muitos estão se afastando da oração, porque precisavam de outros para estar do lado para orar. Muitos não estão conseguindo ler a Bíblia, porque precisava de alguém que lesse a Bíblia para você. Nós precisamos urgente desse tratamento, dessa UTI de Deus em nossa vida, sabe? Tirarmos essa máscara e começarmos realmente a voltarmos a ter uma comunhão com Cristo, como se fosse o primeiro amor, quando a gente aceitou a Cristo, sabe? E eu tenho, assim, sido visitada de uma forma maravilhosa por Deus. Eu tô tendo uma oportunidade que eu vou dizer pra vocês, há muito tempo eu não tinha. Por conta da rotina, por conta da correria e tal, e sai. E às vezes a gente se envolve tanto na correria de trabalho, de igreja, de pessoas que eu preciso ouvir, e às vezes a gente mesmo não consegue ter esse momento de comunhão com Deus. Então Deus está, assim, trabalhando grandemente em minha vida. E é por isso que eu estou aqui abrindo isso que o Senhor colocou no meu coração com os irmãos. Busquem ao Senhor, rasguem-se na presença do Senhor, voltemos ao primeiro amor, porque os dias são maus, os dias são difíceis, e aqueles que não estiverem realmente oxigenados, cheios de vida de Deus, né, do oxigênio da palavra de Deus, provavelmente não vão conseguir ficar firmes nos dias vindouros. Amém? Os irmãos estão entendendo a palavra, né? Então, queridos, precisamos nos firmar. Precisamos voltar realmente a priorizar o primeiro amor. E para isso acontecer, a nossa máscara da religiosidade, precisa sair. Às vezes a gente confunde padrões de estética, padrões da fala, do inglês, né? Achando que isso é santidade. Isso não é santidade. Santidade é aquilo que nós temos com o Senhor no nosso secreto. É aquela comunhão que nós temos de sabermos que Deus está olhando para dentro da gente. Ele se agrada de quem somos. Se preocupe menos com o que as pessoas estão pensando. Se preocupe mais com o que Deus do secreto está vendo de você na sua lar. Do que o Deus que tudo vê está olhando para você e sabendo o que rola aí dentro. Porque dele a gente não engana. Os irmãos podem esconder de mim, pode esconder do pastor, pode esconder do marido, da esposa, de sei lá quem. Mas de Deus a gente não esconde. E quando a gente vê que a gente está nessa dificuldade de sermos limpos, de sermos livres neste relacionamento com o Senhor, a gente começa a se sentir sufocado. A gente começa a ver como o nosso espírito está adoecendo, como o nosso espírito está sendo fragilizado.
São muitos crentes, não apenas na nossa igreja, a gente está vendo muitos crentes enfraquecendo na fé, sabe? Se distanciando das coisas de Deus. Por quê? Porque não estavam com a fé ou com a comunhão firmada em Cristo, estavam com a comunhão mais firmada em pessoas, em protocolos, em domingos, em rotinas, e não exatamente no Deus que te chamou e que te escolheu. Então esse é o convite que eu queria fazer para vocês essa noite, né? Tira a máscara para Deus. E se na hora que você tirar a máscara para Deus, você vê que doeu, chora, querido, chora, clame. Se quebranta na presença de Deus, não é vergonhoso, não. Você não precisa falar, Ele já sabe, né? E agrada o coração de Deus quando nós nos abrimos, quando nós conversamos, quando a gente tem essa comunhão com Ele. E é isso que nós estamos precisando. Eu creio que para a igreja do Senhor ser sarada, e quando eu falo a igreja, eu não estou falando a nossa igreja, eu falo a igreja do Senhor na terra. Para a igreja do Senhor ser sarada, o povo de Deus precisa realmente aprender a voltar ao primeiro amor da comunhão com Deus. Amém? E é isso que eu tenho orado, não apenas para a cura do coronavírus sobre a nossa nação, mas para a cura do vazio da alma que tem assim se alastrado no meio do povo de Deus. A ansiedade que tem se alastrado no meio do povo de Deus, a depressão que tem se alastrado no meio do povo de Deus, porque muitas vezes nós não estamos indo para a UTI de Deus. Muitas vezes a gente não está deixando Deus nos tratar. E esse é o convite que eu queria trazer para vocês essa noite, sabe? A máscara da EPI, a de proteção individual, é para você usar. Agora, aquela máscara que está te impedindo de se quebrantar na presença de Deus e estar firme na presença dele, em nome de Jesus, tira. Tira ela. E se no momento que você tirar a sua máscara na presença de Deus, Deus te falar que é hora de você tirar essa máscara das suas mágoas, das suas dores para uma outra pessoa que seja canal de bênção na sua vida para andar junto contigo, aí sim você vai tirar. Aí sim você vai poder expor aquilo que dói, aquelas mágoas que precisam ser tratadas, aquelas feridas que precisam ser curadas, debaixo da direção de Deus e não na emoção. Porque quando a gente faz as coisas na emoção, tudo piora depois. Mas quando a gente faz as coisas no direcionamento de Deus, há cura, há libertação, há vida nova. E é isso que nós cremos, e é isso que nós temos assim orado por esse tempo de cura. E eu creio assim que quanto antes o povo do Senhor se apressar em voltar a respirar a comunhão plena com Cristo, sabe? Sabemos que somos pecadores, mas Ele nos ama. Quando nós nos quebrantamos, Deus perdoa e a gente vai restaurando a nossa comunhão com Ele. E aí sim é que a gente vai começar a ver o novo tempo do Senhor sobre essa terra, sobre essa nação. Amém? Não fiquem chateados com as broncas, mas é porque realmente Deus tem falado. Precisamos substituir toda essa nossa aparência, nos despirmos na presença do Senhor, para que possamos voltar ao primeiro amor. E é por isso que eu trago essa palavra hoje, assim, essa reflexão, talvez um pouco assim pesada, né, para confrontar alguns, mas lembrando, irmãos, vocês não estão sozinhos na fé. Existe um povo que ora por vocês, né? Graças a Deus a gente está vendo uma igreja de oração, uma igreja que tem buscado ao Senhor. E continuaremos firmes. Mas a comunhão com Deus, ela é individual. A comunhão com Deus não depende do pastor, não depende de mim, não depende de ninguém. Depende de nós mesmos, buscarmos a comunhão, porque a nossa fé e a nossa salvação, ela é individual. E é isso que nós precisamos aprender. Individualmente, eu preciso ser curada. E em grupo, né, em comunhão, a gente convive depois, porque a comunhão, ela faz parte dos princípios de Deus, né? Sermos um corpo, sermos uma família. Mas o que cabe a mim, eu faço. O que cabe à igreja do Senhor como um povo, a gente faz. Amém? Então é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa aí para encerrarmos? Se alguém tiver algum versículo que queira citar, que venha de encontro com essa palavra, pode colocar aí para a gente ler, para nós meditarmos também. E, sabe, não tenha medo não, se esvazie na presença de Deus. Tira toda
essa aparência que te impede de se quebrantar, de voltar ao primeiro amor. Tira toda a carranca, tira toda a mágoa, tira tudo aquilo que te atrapalha. Se esvazie na presença de Deus. E lembra, né? Precisando, estamos aqui, tem um povo que está andando junto com vocês. Amém? Que Deus abençoe. Lembrando que quinta-feira tem o culto, a transmissão do culto online, tá? Na sexta-feira vai ter o louvação, estaremos aqui na live também orando, louvando. No sábado tem o culto de jovens e domingo tem EBD e tem o culto à noite lá na igreja. Fé em Deus, estaremos ali com aqueles bancos lotados, nos vendo e nos fortalecendo na presença de Deus, como um povo que o Senhor uniu aqui na Igreja Batista Palavra Viva. E continuaremos orando. Eu creio que no final desses 100 dias de oração, muitos serão quebrantados, muitos serão visitados pela doce presença de Deus, terão a sua comunhão restaurada com o Senhor. Esse é o motivo que nós temos colocado no nosso coração. Amém? Que Deus abençoe, gente. Obrigada pela atenção e até mais.